Eu acho que o melhor evangelho pra gente mostrar que a igreja é uma instituição, que Jesus fundou a igreja, é o evangelho de São Lucas. Por quê? Porque São Lucas, no capítulo 1, ele já começa assim, ó. Ele diz assim: muitos tentaram compor um relato coordenado dos fatos ocorridos entre nós, como nos transmitiram os que foram testemunhas oculares desde o princípio. São Lucas diz, ó, muita gente está tentando escrever aquilo que os apóstolos falam, aquilo que eles viram lá. Assim, decidi que testemunhas oculares desde o princípio e se tornaram ministros da palavra, ou seja, ministro é aquele que tem poder para administrar uma coisa, né? Então eles administram a palavra, que é o evangelho de Jesus, né? Aquilo que Jesus disse. Assim decidi também eu, caríssimo Teófilo, depois de ter cuidadosamente investigado tudo desde o começo, pô-lo por escrito para ti, em boa ordem, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. Preste atenção nessa frase aqui, as pessoas passam por cima, né? Ele escreve isso para Teófilo. Teófilo quer dizer aquele que ama a Deus, ou seja, eu e você. E ele diz: decidimos pôr por escrito para ti, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. Ou seja, ele não evangeliza com o seu evangelho. Ele mostra que as pessoas já acreditam no evangelho, já receberam a revelação dos ministros da palavra, e agora ele vai mostrar como essas coisas que eles disseram têm solidez. Ou seja, a escritura é usada para que a pessoa se santifique mais, para que ela cresça na fé. Mas ela já passou pela tradição oral e pelos ministros da palavra. Ele dá esse nome para os apóstolos. E a gente vê que São Lucas tem cuidado realmente de mostrar isso, né? Mostrar que a igreja é uma instituição fundada por Jesus. Na estrutura do evangelho dele, ele faz isso. Primeiro ele fala da infância de Jesus, né? Nós vamos passando aqui na Bíblia. Dos pastores, do batismo, da volta para Galileia. E aí, São Lucas, no capítulo 5, o que ele faz? Ele já diz o seguinte, ó: certo dia, quando Jesus estava à margem do lago de Genezaré, a multidão comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos, entrou no barco de Simão. Enfim, acontece a pesca milagrosa depois. E Jesus diz isso para Pedro: não temas, doravante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, São Lucas faz questão de começar mostrando que São Pedro é a primeira vocação que Jesus chama. Ele faz questão de botar a vocação... De todas as vocações que ele podia colocar, e nós conhecemos outras, né? No Evangelho de São João a gente conhece outras. No de São Mateus ele fala da própria vocação, como ele foi chamado. São Lucas, quando ele tenta fazer um resumo, e nessa época já estava circulando o Evangelho de Marcos e de Mateus, né? Esse é o terceiro Evangelho. Ele fala, bem, eu tenho que escolher uma vocação, porque eu não tenho espaço para tudo. Qual vai ser a vocação que eu quero apresentar primeiro? A de São Pedro. Porque ele entende que Pedro é o príncipe dos apóstolos. Lá em Lucas 22 ele vai retomar esse tema. Ele vai mostrar Jesus dizendo para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para eu te peneirar como trigo, mas eu rezei por ti, para que você não desfaleça e depois confirma a fé dos teus irmãos. Sim. Então São Lucas tem a preocupação de mostrar primeiro São Pedro. E só no outro capítulo, versículo 12, ele mostra a vocação dos demais. No meio ele fala aqui de São Mateus também, mas depois ele mostra dos 12, né? Capítulo 6, versículo 13. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. São Lucas mostra que apóstolo é um cargo, né? Ele deu um cargo específico para esses apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, depois ele vai seguindo para os outros. Mas não para por aí. Depois que esses apóstolos estão preparados e realmente já creem nele, e ele já tem aquele círculo ali de São Pedro e os apóstolos, o que Jesus faz em Lucas 10 é escolher outros 72 discípulos. Tá aqui, ó, Lucas 10, ele diz o seguinte: depois disso o Senhor designou outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo iria. Então ele já escolhe outros 72 abaixo dos apóstolos. Ele não dá o nome de apóstolo para os 72. E ele não manda as multidões que seguem ele ir à frente dele. Então São Lucas tem essa preocupação de mostrar, ó, tem Pedro, tem 12, agora abaixo deles tem 72. E para esse conjunto todo, que hoje nós chamamos de magistério, que são os padres, os bispos, os diáconos, com o Papa, ele diz o seguinte, ó, no versículo 16, capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve é a mim que ouve. Quem vos rejeita é a mim que rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, quem rejeita a autoridade do magistério que Jesus escolheu, está rejeitando o próprio Cristo.
E os apóstolos sabem disso, porque lá em Atos dos Apóstolos 15, que a gente até já citou aqui, né? O Concílio de Jerusalém. Estou falando resumidamente aqui. Sim. Senão eu fico falando sem parar aqui também, né? Maravilhoso. Vamos para Atos 15. Os apóstolos, quando eles decidem aquilo que a gente já citou aqui, de que os cristãos não precisavam mais, por exemplo, não fazer imagens, não precisavam mais guardar o sábado, né? Quando eles decidem isso, no versículo 28 eles dizem assim: decidimos o Espírito Santo e nós não vos impor nenhum outro peso além dessas coisas indispensáveis. Então eles têm consciência de que eles falam em nome de Jesus mesmo, né? Como São Lucas disse. E eu vou acrescentar outra coisa aqui. Quando eles falam Espírito Santo e nós, eles não estão falando só dos apóstolos. Porque lá no início está escrito assim, ó, no versículo 22. Pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos. Quem são os anciãos? São sucessores dos apóstolos. Eles já colocam eles em pé de igualdade com os apóstolos e com o Espírito Santo. Inclusive, só mais um versículo, só para a gente arrematar aqui, que é na carta a Tito. Carta de São Paulo a Tito, nós vemos que os apóstolos ordenaram que os sucessores deles escolhessem outros sucessores. Ou seja, é instituição mesmo, não é eleição, não é bagunça, né? Realmente tem uma instituição que é fundada por Jesus. Olha o que São Paulo diz aqui na carta a Tito, capítulo 1, versículo 5. Eu te deixei em Creta para organizares o que ainda falta. Ou seja, Tito é sucessor de São Paulo. E constituíres presbíteros em cada cidade, conforme as instruções que te dei. Então, o próprio sucessor do apóstolo tem que escolher outro sucessor. Então, essa ideia de que Constantino fundou a Igreja Católica, né? Ou qualquer outro, né? Tem uns que dizem que foi o Papa Damaso que fundou, ou que foi o Papa Gregório, né? Recentemente conheci um protestante que diz isso. O que eles não entendem é que esses papas ou esses políticos, né? Eles ajudaram a Igreja a ter mudanças administrativas. Mas a instituição em si, com esse caráter de ter um magistério, né? Ministros da palavra de Deus, como diz São Lucas, administradores dos mistérios de Deus, como diz São Paulo em 1 Coríntios 4, isso aí foi Jesus que fundou. Ele fundou com apóstolos, e os apóstolos escolhem seus sucessores, e escolhem inclusive diáconos e sacerdotes, né? Os presbíteros, para ajudá-los. Mas essa estrutura de bispo, que são os pastores, né, da Igreja de Cristo, que são aqueles que trazem a revelação para o povo, e isso foi fundado por Jesus. E nós hoje só acreditamos nas Escrituras, inclusive, as do Novo Testamento, porque esses ministros da palavra de Deus indicaram aos cristãos que isso aqui também é Escritura, as coisas do Novo Testamento. Mas a primazia no Novo Testamento é da instituição da igreja, é ela que traz a palavra de Deus para a gente. Então dizer que Constantino fundou a igreja só porque ele convocou um concílio não tem pé nem cabeça, como vimos aqui na Escritura e o próprio registro histórico que eu citei aqui no início da fala, né? Gostou desse vídeo do Santo Flow? Olha, então faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal. Nós estamos trazendo sempre personalidades da nossa Igreja Católica. Inclusive, aqui ao lado tem 2 vídeos para você assistir agora de outros momentos muito especiais que nós tivemos aqui no nosso Santo Flow. Corre lá, aproveita!